Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo, Frontcast. Esse episódio sobre a guerra no Kosovo, a última parte sobre nossa minissérie sobre o desmantelamento da Iugoslávia. E estamos aqui novamente com o Edgar Manioto. Fala, Edgar. E aí, tudo bem? É a nossa trilogia, né? Agora todo mundo faz trilogia, nós vamos fazer também em forma de trilogia. Só vai ser o duro quando a gente começar a fazer decalogia. Aí. Então, bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo. E como o Vitor disse, né, hoje vamos tratar da Guerra de Kosovo, a última parte aí toda essa crise que envolveu a antiga Iugoslávia. Então, para quem estava acompanhando os programas passados, né, nós falamos da dissolução da Iugoslávia, que começou a partir de 89, principalmente ali, né, em grande parte devido a uma tentativa dos sérvios de se transformarem na etnia dominante sobre toda a Iugoslávia, a partir do momento em que cada vez mais eles iam adquirindo poder, principalmente nas forças armadas, enquanto as outras repúblicas tinham cada vez menos poder. E também a dissolução do comunismo, a crise econômica, a morte do Tito, tudo isso vai levar a uma crise grande, né, e é o desejo de várias nacionalidades que compunham a Iugoslávia de seguir o seu próprio caminho. E toda vez que esse tipo de divisão ocorre, né, infelizmente, em grande parte deles, as pessoas não tentam fazer com que o caminho da paz seja, né, predominante, né? Não tentam sentar, conversar e tentar chegar a acordos em que mesmo a separação ela possa ser alcançada de forma pacífica. E a Iugoslávia não foi de forma nenhuma diferente de outros lugares do mundo. Então, houve ali guerras e surpreendeu o mundo na época, porque desde a Segunda Guerra Mundial que não havia pelo menos confrontos militares abertos, né, na Europa. Né? Havia ali a Guerra Fria, todo mundo com mísseis nucleares mirado um para o outro, mas batalhas, guerras abertas não haviam. Sim, é bom a gente falar, né, que essa situação lá é parecida com a do Oriente Médio. São povos que já viviam ali, né, há centenas, às vezes milhares de anos. Então eram problemas de etnia, problemas religiosos que aconteciam em todo esse tempo, né? Então, em alguns momentos existiam guerras e conflitos, em outros momentos se conseguia manter a paz, como na época do Império Otomano ou do Tito, né? E culminou, né, com o fim da... A gente tinha falado isso também nos outros episódios. Com o fim da Iugoslávia, esses sentimentos nacionalistas e religiosos, tudo junto e misturado, desses grupos foram florescendo, né? Foram vindo para fora e se fortalecendo, né? Acho que foi no primeiro que a gente tinha conversado e a gente falou que, né, de um dia para o outro, assim, parece que as pessoas ficaram totalmente radicais, mas não foi, né? Eram coisas que as pessoas iam escutando dos seus amigos, dos seus parentes, né, sobre um exemplo, os sérvios, né, de criar a Grande Sérvia. Era um discurso, era uma conversa que eles tinham no seu dia a dia. Só que surgiu a oportunidade de um líder, no caso do Slobodan Milosevic, botar em prática esse assunto que eles ouviam do passado, dos avós, né, dos outros seus antepassados lá, que era o desejo de criar a Grande Sérvia. Né? Com os macedônios a mesma coisa, com os kosovares a mesma coisa, né? Aquele sentimento de se criar uma nação, entre aspas, pura, etnicamente e também culturalmente, religiosamente. Né? Então, parece que não é muito difícil, né, nesses lugares, você insuflar as pessoas e de repente pessoas que até então viviam em harmonia, algumas casando entre si, com seus filhos casados entre si, né, convivendo muito bem, de repente você ter aí você em pouco tempo, né, pessoas que até então eram vizinhas se tornarem radicais, né, parece que não que tendo os elementos certos, e um dos elementos, né, é a crise econômica, né, conforme vai tendo crise econômica e
você vai tendo todo esse processo de radicalização. Parece que isso, infelizmente, né, parece que o ser humano ele tem essa propensão em alguns momentos, né, a radicalizar posições que com um pouco mais de, digamos assim, de bom senso, poderiam ter sido resolvidas sem que as pessoas se matassem umas às outras, né? Então, Sim. muitas vezes as guerras acontecem quando esse bom senso acaba. E Uhum. como no Oriente Médio, né, Vitor, que você estava comentando aí sobre o Oriente Médio, ali também ocorre alguns problemas similares. Por exemplo, em Kosovo foi que aconteceu uma grande batalha entre otomanos e sérvios. Então, para os sérvios, tem uma região ali que ele é, como se, digamos assim, como se fosse sagrada. Então, essas coisas com territórios também. Então, num território ali, a predominância é muçulmana, mas tem uma igreja sérvia ali, onde um determinado santo da igreja ortodoxa viveu, então aquele lugar é sagrado para os sérvios, mas está no território com a maioria kosovar. E, na verdade, se você for ver, são coisas que poderiam ser resolvidas muito facilmente, né? Você poderia declarar o lugar como a ONU faz, né? Declarar como patrimônio cultural da humanidade, e que os sérvios poderiam tranquilamente visitar o lugar quando quisessem, mas a radicalização geralmente parece que ela tira, né, das pessoas essa capacidade de raciocinar em nome de achar pontos em comum para continuar vivendo e acaba indo para a guerra, né? Sim. E Kosovo é um território relativamente pequeno, né, ao leste, né, da Iugoslávia, ao leste e ao sul da Iugoslávia, né? Assim, é um território de 6.800 quilômetros quadrados, que para nós que vivemos nesse país continental, de milhões de quilômetros quadrados, né? É um território muito pequeno. E tem aí 2 milhões de habitantes, né, de kosovares, no qual 90% são albaneses muçulmanos. E essa região ela é uma região muito rica, né, principalmente em carvão, né, e em carvão mineral, tá, gente? Não carvão vegetal. Carvão mineral, né? Quando a gente está falando de carvão... Se ela fosse rica em carvão vegetal, seria floresta, né? Seria uma floresta, né? E aí o pessoal faria mais churrasco também. O carvão mineral ele é importante porque nessas regiões são regiões que fazem muito frio, né? E as hidrelétricas não, né? As usinas de energia elétrica lá elas funcionam à base de carvão. Então tem uma grande usina elétrica em Kosovo que alimenta tanto Kosovo como parte considerável do que vai ser da Sérvia. Então era importante para os sérvios manterem Kosovo por isso, e também Kosovo tem outras riquezas, como zinco, níquel e chumbo, e uma planície muito fértil para a agricultura. Então, por todos esses elementos, Kosovo era importante economicamente para a Iugoslávia, para manter. E é lógico, havia também aquele elemento simbólico. Ali também é uma região onde os sérvios venceram uma grande batalha, como eu já tinha dito anteriormente, mas também como os sérvios haviam sofrido derrotas, né, na Croácia, né, quando eles perderam, né, as batalhas contra a Croácia. Depois eles não haviam sofrido uma derrota, porque afinal de contas parte considerável da Bósnia ficou para os sérvios, mas não como eles queriam, né, ali grande parte da Bósnia ter ficado com eles. Então perder Kosovo era uma outra batalha que era, digamos assim, uma outra derrota caso eles perdessem Kosovo. Então eles não queriam que Kosovo se tornasse uma nação independente, que continuasse como parte da Iugoslávia, que até então ainda era formada ali pela Sérvia e Montenegro. E dentro da Sérvia tem a República de Kosovo. É bom situar isso aí,
né, você está falando, dentro do contexto da Guerra da Bósnia, da dissolução da Iugoslávia e tudo mais, até 95, a região do Kosovo não estava em guerra, né? Até 95 eles estavam lá naquela tensão política, com seus problemas econômicos, mas ainda não tinham entrado praticamente, né, em guerra com os sérvios. Porém, eles tinham conhecimento dos massacres, né, dos expurgos, dos estupros e tudo mais que estava ocorrendo na Guerra da Bósnia, né? Toda aquela questão que nós falamos no episódio 12, no episódio anterior, 12, 13. Então, com isso, né, os muçulmanos, prevendo, talvez, que poderia ocorrer algo com eles, como ocorreu com os sérvios, os bósnios muçulmanos, eles foram se articulando, né, já antes de 95, para criar o Exército de Libertação de Kosovo, né, que tinha aí esse seu viés muçulmano, né, islamita, claro, que eles são muçulmanos, e já se preparando para esse tipo de coisa. É interessante falar já de antemão que eles foram criados com um pouco daquele sentimento de vingança que a gente tinha falado nos outros episódios. Por quê? Eles conviveram, né? Foi contemporâneo a eles os massacres dos muçulmanos pelos sérvios, então gerou um sentimento de troco, de vingança, né? De revolta em cima dessa situação. Então, no momento em que eles vão começar a batalhar contra os sérvios, né? Toda essa vingança também é posta no campo de batalha, não é somente a independência em si, é também se vingar, né, por conta dos massacres que os muçulmanos sofreram aí na Bósnia. Você falou aí, né, Vitor, da formação do Exército de Libertação de Kosovo, né, que aconteceu ali final de 95, 96, e esse Exército de Libertação de Kosovo, ele teve, anteriormente a ele, né, nós tivemos todo um processo político. Quem nos acompanhou no episódio anterior, né, foi o episódio 13, que nós falamos da Bósnia, e também no episódio 12, que nós falamos da Croácia e com o início da dissolução da Iugoslávia. Sempre ali a gente estava falando de um personagem político muito importante, que é o Milosevic, que era o presidente da Iugoslávia, né? E é justamente na região de Kosovo que o Milosevic ele vai começar a ganhar poder, né? O Milosevic, ele vai para a região de Kosovo ali nos anos 80, no momento que ali está tendo um problema entre trabalhadores sérvios, que são minoria na região, menos de 10% da população, e os kosovares, e ele acaba tomando uma posição de defesa dos sérvios, o que vai fazer com que ele comece ali a jornada dele ali como um grande líder sérvio, até se tornar, então, presidente da Sérvia, né? Presidente da República da Sérvia. E, para quem se lembra, né, ser presidente da República da Sérvia não é a mesma coisa que ser presidente da Iugoslávia, porque a presidência da Iugoslávia ela é rotativa. Então, é ali que ele vai ganhando poder. A partir do momento em que o Milosevic se torna presidente da Sérvia, uma das coisas que ele vai fazendo, Kosovo não é uma república, ela não tem o mesmo nível de independência que tem a Macedônia, que tem a Croácia, que tem a Eslovênia. Tá? Ela não é uma república, ela é uma província da Sérvia. Ela tinha direito a deputados e ela tinha um certo grau de autonomia. Uma das coisas que o Milosevic faz é tirar essa autonomia de Kosovo. Tá? E em Kosovo, apesar de 90% da população ser albanesa muçulmana, a polícia, a defesa civil e o sistema judiciário era praticamente todo sérvio. O Milosevic, em 90, dissolve o parlamento e o governo autônomo, e ele extingue o governo autônomo de Kosovo. E ele também proíbe o ensino de língua albanesa e censura a imprensa. Então, esse processo todo vai levar os kosovares a ficarem, com toda certeza, muito descontentes, porque, na verdade, o que eles queriam, antes da dissolução da Iugoslávia, era se tornar uma república, assim como a Macedônia, como a própria Sérvia, como a Montenegro. E ao invés de se tornar uma república, eles perderam até a condição de província, né, para ser completamente ali dominada pela Sérvia. Nesse processo,
o Ibrahim Rugova, que é um escritor, ele acaba reunindo em torno dele a Liga Democrática de Kosovo, que reúne vários partidos de várias orientações diferentes, liberais, social-democratas, de várias orientações diferentes. Né? E esse partido, né, a Liga Democrática de Kosovo, vai declarar a independência de Kosovo em 1991. E ele vai ser eleito presidente em 1992, só que uma presidência assim, clandestina. Porque, na verdade, só a Albânia, que é o país, vai reconhecer a independência da República de Kosovo. E nenhum outro país. Aí, Vitor, você podia falar para a gente um pouquinho de como se deu, então, a questão do armamento, né, e do desenvolvimento do Exército de Libertação de Kosovo. Sim. Assim como os outros grupos paramilitares de libertação e tudo mais, nos outros países das guerras da Iugoslávia, o Exército de Libertação também se fez, principalmente no início, né, se fez uso do contrabando. A gente sabe que a região dos Balcãs, né, tem um arsenal bem considerável de armas provenientes da União Soviética, claro, né, por conta da Guerra Fria e tudo mais, e por conta de ter uma fábrica de armamentos ali na Sérvia, por conta do desmantelamento da União Soviética e o contrabando das armas, principalmente da Ucrânia, né, que varreu ali o Oriente Médio e os Balcãs ouvi uma vez numa revista o cara falando que tinham armamentos a preço de banana no início dos anos 90, né? Claro que é um exagero, mas o Exército de Libertação do Povo se fez valer desses artifícios, né? De contrabando, de roubo, então, para poder iniciar, né? Então, basicamente, se tinha os AK-47 ucranianos, você tinha as versões licenciadas do Kalashnikov da Sérvia, né? E aqueles pacotes que vêm junto, né? Sempre que a gente estava conversando outra vez, sempre que você vê um conflito que tem uso de armas provenientes da Rússia, da antiga União Soviética, é o pacote, né? O AK ou AKM, aquela metralhadora pesada PKK e aquele foguete RPG-7, né? E seus similares. Então, é o combo de armamento da ex-União Soviética. Então, ali também você tinha isso, né? E coisas menores, como morteiros, esse tipo de coisa. E à medida que eles foram tomando, né, posições e conquistando, mesmo que pouco, o território dos sérvios, não o território dos sérvios, né, mas nos combates, eles também foram pegando os equipamentos dos sérvios. Mas teve um outro episódio, né, Edgar, que eles também adquiriram bastante armamento, né? Sim, crise econômica na Albânia, né, em decorrência ali de de um plano econômico, de uma série de questões econômicas ali que deu errado, né, na Albânia. E isso desestruturou por um tempo o governo albanês, o que permitiu, inclusive, que armas ali em grande quantidade fossem, então, contrabandeadas entre a fronteira da Albânia e a fronteira dominada ali do Kosovo pelo Exército de Libertação Kosovar, né? É bom a gente lembrar que a Albânia ela é um país que era um país comunista, né, que foi dominado por uma ditadura muito extensa, né, uma ditadura comunista bastante longa do Hoxha, eu não sei se estou pronunciando certo o nome dele, é Evert Hoxha, né, e quando esse ditador ali governava a Albânia, ele até incentivou na Albânia, se você procurar na internet, acha assim, ter umas casas massas, como se todo mundo fizesse pequenos bunkers nas casas, onde tinha até uma janelinha para você manter sua metralhadora ali, para você poder enfrentar uma possível invasão, né? Então, assim, então havia uma grande quantidade de armas, pelo menos de armas leves ali no país. Então, essas armas, como você tinha dito, né, elas acabaram ultrapassando, até porque vai ser bem comum, né, que albaneses ultrapassem a fronteira, jovens albaneses, para lutar por aqueles que eles consideram, né, os seus irmãos kosovares.
que divide a mesma religião e a mesma etnia. Tá? E então, até porque existia ali uma questão, como nós já falamos nos programas anteriores, por exemplo, assim como os sérvios queriam formar a Grande Sérvia, os croatas, a Grande Croácia, os albaneses também tinham aquele mito albanês da Grande Albânia, né, que era a união entre os albaneses da Albânia e de Kosovo e outros que ali na Iugoslávia, né, para formar a Grande Albânia. Então, assim, todo mundo querendo ser muito grande e um território muito pequeno. E aí acaba gerando esses conflitos. Mas em 98, o Exército de Libertação de Kosovo chegou a controlar praticamente 40% do território e ter milhares de homens em armas. E o que levou ali o acirramento do conflito cada vez maior entre os sérvios e os kosovares. E isso vai fazer com que uma resolução, né, de 31 de março de 1998 da ONU faça um embargo de armamentos à Iugoslávia. Então a Iugoslávia sofre um embargo de armamentos, né, e em 13 de outubro a OTAN começa a autorizar ataques aéreos contra a Iugoslávia. Porém, eles sofreram um embargo, mas eles tinham ainda uma fábrica nas montanhas, né? Uma fábrica lá, licenciada da Kalashnikov, né? Então, não sei se eles nessa fábrica faziam munições, mas o impacto não foi tão grande assim, né, nas forças iugoslavas, nas forças sérvias. Isso. O impacto maior vai começar realmente quando começam as operações de bombardeio da OTAN, que vai então ali que vai destruir a infraestrutura das forças armadas da Iugoslávia, né? Então a Iugoslávia, ela tinha um exército para um país do tamanho da Iugoslávia, um exército considerável. Tinha cerca de 100 mil homens em armas no exército, 29 mil na força aérea e cerca de 6 mil na marinha. Né? E então eles tinham uma quantidade de homens, fora os paramilitares, né, que sempre lutavam também ali a favor dos sérvios, né, paramilitares sérvios que vinham de outras regiões para lutar a favor do exército iugoslavo sérvio contra os kosovares. Mas a OTAN, ela então, né, bom, você está falando primeiro que é da maior aliança militar que já ocorreu na história mundial, né? Sim, se você retirar daí a aliança militar própria da Segunda Guerra Mundial, né, que foi uma aliança militar feita pela necessidade, a OTAN é a maior aliança militar da história humana, seguiu o maior número de países e de tropas militares e outros componentes é a OTAN. Só para a região ali, eles deslocaram 270 aviões e helicópteros que faziam os ataques contínuos, cerca de 11.300 bombardeiros foram feitos, né? E mais de 35 mil missões aéreas, entre reconhecimento, bombardeio, né, o que eles chamam de supressão de defesa aérea da Iugoslávia, né, que é para impedir ali que os aviões decolem para impedir justamente que os iugoslavos usassem a sua força aérea contra os kosovares, né? Então, para impedir que os iugoslavos usassem sua força aérea contra os kosovares, então eles ficavam o tempo todo vigiando, e a Iugoslávia sabia que se colocasse seus aviões no ar, eles seriam destruídos, né? Eles deslocaram 3 porta-aviões, fragatas, cruzadores, destroyer e quase 50 mil homens. Então, a OTAN, com todo esse arsenal, bombardeou continuamente a Iugoslávia. Aconteceu alguns acidentes, como, por exemplo, uma bomba que caiu na embaixada chinesa e gerou ali um clima de tensão, né, diplomática, mas houve, então, sistematicamente bombardeios aéreos contra a Iugoslávia. A gente lembra muito disso, né, de ver nos jornais, etc. Fora esse da embaixada chinesa, também houveram bombardeios que, segundo a ONU, eram erros, né, de alvo, eles erraram alvos. Bombardeios em escolas ocorreram, em hospitais, né? E isso fez com que a opinião pública também se voltasse um pouco, né, contra os atos da OTAN, né? O que não diminuiu as ações dela lá. Então, na continuidade então
dessas batalhas, dessas guerras, os sérvios tiveram cerca de 10 mil soldados de baixas, né? Os americanos, apenas 2 soldados americanos da OTAN. E isso a gente vê porque nunca houve desembarque de soldados da OTAN. A OTAN não desembarcou soldados. Então, tudo que a OTAN fez foi supressão aérea, né? Isso deu certo, porque você tem ali um país que tinha uma infraestrutura, que tinha um governo. Agora, só ataques aéreos, por exemplo, não dão certo em casos como o Afeganistão. Sim, é Né? porque Em ali que não você... tinha necessidade, ali na Iugoslávia não tinha necessidade de conquista territorial, né? O que tinha no Afeganistão. No Afeganistão tinha essa necessidade de conquistar o território, né? Em Iugoslávia não, era só fazer fazer ataques para que o governo iugoslavo, o Slobodan Milosevic, né, propriamente dito, parassem de cometer os atos naqueles países, na Bósnia, em Kosovo e tal. Então não tinha essa necessidade de depor ele ou de conquistar o país, né, colocar a base, não tinha, a intenção era só essa mesmo. A intenção era só derrubar o Slobodan Milosevic. Inclusive, em maio de 1999, ele foi o único líder mundial, até então, que no exercício do governo foi indiciado pelo Tribunal Internacional de Haia por crimes de guerra. Ele foi, porque geralmente esses indiciamentos eles ocorrem após o fim dos conflitos, né? Ele foi indiciado ainda durante o conflito. E o que ocorre? Ocorre que o Slobodan Milosevic não desiste, né? Mas dentro da própria Iugoslávia há uma mudança de governo. Há eleições, no período da guerra, aí, dos bombardeios, há uma eleição, né? Ele vai perder a eleição e aí ele tenta lá alguns subterfúgios, mas acaba que a oposição consegue derrubar ele, colocar um governo de oposição no governo, e esse governo concorda com os termos de paz. Em junho, né, de 99, eles concordam com um plano de paz oferecido pela OTAN, né? E aí, então, então, a Iugoslávia se rende e o Kosovo vai ser ocupado por tropas da OTAN. Para que os sérvios não se sintam tão ofendidos, né, a OTAN ela admite que parte das forças de paz que vão ficar, principalmente nas regiões de maioria sérvia, sejam forças de paz do seu principal aliado, que é a Rússia. Então a Rússia ela acaba ela acaba participando das negociações de paz, né? E nesse mesmo processo de paz começa a desmilitarização do Exército de Libertação de Kosovo, e depois, como ocorre nesses casos, né, vários membros do Exército de Libertação de Kosovo vão se transformar em militares, pelo menos aqueles que não cometeram crimes de guerra, que não vão se transformar em militares de carreira e vão fazer parte do exército de carreira, tá? E aí Kosovo fica sobre a ocupação da OTAN até 2001, quando se torna independente de fato. Sim, aí ela se torna independente de fato, com aceitação pela maioria dos países, né, da ONU. Então, assim é o fim, né? Assim finaliza todo aquele processo naquela região. E isso. Fica uma certa paz, né, na região. Claro, tem um ou outro confronto, animosidade, vamos dizer assim, mas a gente pode considerar que hoje a região dos Balcãs está em paz e só que a gente tem essa preocupação, né, Edgar, de que assim como em 92, 91, umas pequenas coisas inflamaram, né, os sentimentos, as disputas étnico-religiosas, fica essa questão, né, será que essa paz ela é suscetível, né, a uma quebra por conta de algum estopim? Fica a questão. Eu acredito que hoje, como alguns desses países fazem parte da comunidade europeia e alguns que não fazem querem entrar, então, e o ganho, né, de você fazer parte da comunidade da União Europeia é muito grande, né, em termos econômicos, eu acredito que eles vão tentar aí, ao máximo possível, resolver via diplomática as suas contendas até para poder não ter mais os problemas econômicos, né, porque uma das coisas que a gente vê em guerras é o problema econômico,
né? Eu estava até lendo em uma das fontes que eu procurei, né, na época foi feito um relatório, assim, ao final da guerra da Iugoslávia, em que os economistas diziam que a Iugoslávia, a população iugoslava, para voltar ao mesmo nível digamos assim, de renda, de PIB dos anos 80, teria quase 40 anos para isso. Eu não sei se deu tudo isso, porque eu não fiz uma análise econômica depois, né? Mas, assim, é muito provável que demore, sim, um grande período. Eu acho que aqueles países que entraram na União Europeia, como a Croácia, a Eslovênia, eles se recuperaram com muito mais, economicamente, muito mais rápido. Mas a Sérvia, principalmente, né? Essa região teve maiores problemas de recuperação econômica, e você tem aí uma distância muito grande para atingir um nível de vida anterior, né? Então, eu vejo assim que talvez a população civil hoje ela não tenha mais, até porque também não ficou mais focos de disputa ali. O último foco de disputa era entre a Macedônia, que é uma das repúblicas, que nós nem falamos da Macedônia, porque não teve problema, porque assim como a Eslovênia, a Macedônia, ela não teve muito, ela estava muito afastada do centro do conflito ali, eram os dois sistemas, né, a Macedônia de um lado e a Eslovênia do outro. Só que os macedônios tiveram um problema com a Grécia, né, e um pouquinho de história antiga, né, todo mundo já estudou na escola sobre Alexandre o Grande, né, que conquistou o mundo inteiro ali, o mundo da Ásia ali, né, o mundo da Ásia, porque na época, gente, quando se falava o mundo ali era Mesopotâmia, né? Era o mundo conhecido. Mundo conhecido ali, e ele era macedônio. E os gregos consideram que Alexandre, Macedônia para eles é o grego, né? É um grego. Então que a Macedônia é a região norte da Grécia, né? Mas eles dizem que os macedônios que vivem na região hoje que é a Macedônia, eles são outro povo, eles não são aquele povo que na antiguidade era o povo do Alexandre. É uma outra etnia que ocupou aquela região. Que, portanto, eles não poderiam usar o nome macedônio porque eles não são gregos. Olha aí. E aí o que acaba se fazendo? Assim, a ONU, todo mundo intervém ali para não ter um conflito, até porque a Grécia faz parte da OTAN. A Grécia também não estava muito interessada em um conflito militar, porque a Grécia, quem acompanha as notícias econômicas nos últimos 15 anos, é que a Grécia vem de uma crise econômica atrás da outra, né? Apesar de fazer parte da OTAN, ela não tem, e ela tem uma inimizade com a Turquia também, então eles mantêm um grande número de forças militares ali naquela região de Creta, naquelas regiões ali perto da Turquia. Então acaba que a Grécia admite, então, que a Macedônia receba um nome que é República da Macedônia do Norte, enquanto a Macedônia mesmo é parte da Grécia. Então eles não são macedônios, são os macedônios do Norte, não os macedônios. Isso é muito interessante, até quem gosta de assistir série policial, estava assistindo uma série que chama Elementaríssimo, que é uma série do Sherlock Holmes na atualidade, tem um capítulo que passa essa questão da Macedônia, né, sobre o dinheiro, e quando a Macedônia vai trocar de nome, então troca de dinheiro. Então ela deveria passar a usar o euro. E ali tem uma pessoa que vai fazer um esquema para poder, na troca da moeda, ganhar quase 1 bilhão, né? Um esquema com essa troca. E aí ele vai investigar justamente essa situação da troca da moeda. É um dos últimos 3 capítulos do primeiro ano da temporada da série, para quem quiser procurar aí. Né? Não sei se é o capítulo 22, 23. Né? Então é bem interessante, né? É o próprio Moriarty que aparece lá, né? O grande inimigo do Sherlock Holmes tentando fazer essa troca de dinheiro. Então, eu acho que aquela região, né, eu penso, né, na verdade, que aquela região atualmente, que os riscos de um conflito ali hoje, felizmente, são mínimos, né? A animosidade agora está um pouquinho mais a leste, né, na Ucrânia, que vira e mexe a gente fala por aqui também. É isso aí. Bom, então acho que a gente já não tinha muita coisa, né, para poder se alongar mais. Acho que já conseguimos esgotar o assunto. E acho que é isso. Então, obrigado aí, pessoal. Quem está ouvindo pelo podcast, vai lá no YouTube. Já sabe o que fazer, né? Dá relevância para a gente, dá o like, se inscreve e tudo mais. Edgar, considerações a fazer? Acho que as considerações que eu tinha a fazer era essa mesmo, né? Sobre
sobre o final aí, né? Acredito que essa região não vai passar por transtornos. Então, e é isso, né, gente? Não se esqueçam de, além de dar o like, curtir, quem puder, né, também compartilhar, né, o nosso like, compartilhar aí o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito para a gente ganhar relevância no YouTube e futuramente melhorar o canal. Isso aí. Falou então, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou, até a próxima. Valeu.